Ativismo é essa nossa cultura de multitarefas. É estar em uma aula e estar mexendo no celular. É estar no culto e estar consultando as redes sociais. É estar com os amigos e ao mesmo tempo que estar na presença dos amigos quer fazer 1000 outras coisas ao mesmo tempo. Essa cultura de que eu não consigo sentar e fazer uma única coisa. Essa cultura de que eu preciso produzir e nunca consigo sossegar. Eu preciso dirigir, mas enquanto eu dirijo eu vou respondendo e-mails. Enquanto eu me alimento eu pago contas pelo celular. Enquanto eu assisto filme e converso no WhatsApp. E nada que a gente pega para fazer a gente tem feito com exclusividade. Isso é o ativismo. E é esse ativismo que Jesus desfaria. E eu vivo essa dificuldade. Quantas vezes eu e minha esposa a gente para ver um filme, para ver uma série, e quando a gente percebe, tá os dois olhando para a tela do celular e mexendo. A gente não consegue mais focar em uma coisa só. A gente não consegue mais prestar atenção em uma coisa só. E isso é ativismo, isso tem feito mal para a nossa mente, tem feito mal para o nosso cérebro. A gente precisa entender que nós somos seres criados para fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Você não precisa se cobrar de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu, quando faço 2 coisas ao mesmo tempo, faço cagada, né, amor? Direto derrubo planta da mareça, derrubo terra, sal. Isso tem feito mal para a gente, porque as transformações e mudanças estão cada vez mais rápidas. Antigamente, para trocar de um celular era de 5 anos. Agora a Apple muda 1 centímetro uma câmera para dizer que mudou. As coisas estão mudando muito repentinamente. Está muito mais rápido. A gente tem acesso à informação que o nosso cérebro não está sabendo lidar. A gente tem na palma da mão, em 5 minutos de pesquisa no Google, mais informações que o imperador romano tinha durante toda a sua vida. Você tem noção do que é isso? E será que você tem dado tempo do seu cérebro digerir e acostumar e lidar com tudo isso? A gente não vai dar conta se a gente continuar nesse ritmo. E melhor do que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é fazer uma coisa bem feita. E o quanto você tem lido a Bíblia, o quanto você tem fechado a porta do seu quarto, assim como Jesus falava, e tem orado ao seu Pai que te vê em secreto, o quanto você tem desfrutado da palavra dele e aprendido sobre quem ele é para ensinar para as pessoas. Hoje a gente tem vivido uma overdose de celular. A gente pode ficar sem comer, mas não fica sem o celular. A gente esquece a mochila com o notebook, mas não esquece o celular. E aí a gente deixa de orar, mas não deixa de dar aquela conferida no Instagram. E a gente tem vivido esse vício, essa dependência. De tudo que eu faço, eu tenho que fazer juntamente com as redes sociais. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando, estou na rede social. Eu estou conversando, estou trabalhando. Eu estou descansando e ao mesmo tempo estou buscando outras coisas para fazer. A gente vive se definindo como aquilo que a gente faz. Quando alguém pergunta quem você é, já reparou que logo depois do seu nome você fala o que você faz? Quando alguém te pergunta quem você é, você fala a sua profissão? Você fala qual curso você faz? Isso é porque a gente acredita que o que nós fazemos nos define. E existe um pensamento por trás do ativismo que diz: quanto mais ocupado eu sou, mais importante eu sou. Certa vez descobriram uma planta que medicinalmente ela curava muitas e muitas doenças. Só que essa planta ela ficava no interior de uma aldeia. E aí um cara na indústria farmacêutica, querendo lucrar em cima daquela planta, resolve então fazer uma expedição para chegar até aquela planta. E ele contrata os próprios nativos ali daquela tribo para guiarem ele. Então ele começa uma caminhada de cerca de 5 dias. Só que ele estava com pressa, pagava por hora para os caras, e ele quer chegar logo naquela planta. Então ele começa a caminhar, e quando ele mal para dormir, acorda cedo e começa a caminhar novamente. E no último dia de caminhada, para chegar até aquela planta, ele acorda antes que todo mundo, vai lá, desperta todo mundo e fala: vamos que hoje a gente chega na planta. E aqueles caras da tribo falam assim para ele: a gente não vai. Como assim vocês não vão? A gente não vai porque a gente está correndo demais e a nossa alma ficou lá atrás. A gente precisa parar e esperar ela chegar até aqui. Claro que isso aqui é uma crença de uma tribo
Mas eu fiquei refletindo sobre nossa geração. Será que a nossa alma e o nosso espírito têm acompanhado os nossos afazeres? Será que a nossa alma e o nosso espírito têm acompanhado tudo aquilo que a gente tem proposto fazer? E eu digo no sentido de dar tempo para Deus falar se é para eu fazer ou não, para dar tempo de eu sentir se é ou não para fazer, ou será que eu estou simplesmente desbravando o mar e indo, avançando sem nem questionar a Deus? Será que esse ativismo todo meu seria aprovado por Deus? Será que Deus falaria que era para a gente estar fazendo tudo isso? Será que Deus falaria que era para a gente estar tendo crise de ansiedade por não entregar demanda? Será que Deus falaria que era para a gente estar tendo colapso nervoso por não estar aguentando mais fazer tanta coisa? A gente tem entendido que nós precisamos demonstrar para pessoas que a gente estuda demais. As pessoas precisam ver que eu sou estudioso, que eu sou alguém importante. As pessoas precisam ver que eu sou trabalhador. As pessoas precisam me ver como intelectual. As pessoas precisam me ver como alguém que não é um vagabundo qualquer. Eu sou alguém importante. E a gente quer o tempo todo demonstrar que está sempre ocupado, marcando vários e vários compromissos para tentar mostrar que a gente é importante. E a gente está vivendo sempre numa correria desordenada, sem nem saber onde a gente quer chegar com tanta pressa. E não importa o que você tem tentado mostrar para as pessoas, você não precisa ter para se sentir amado. Você não precisa tentar buscar nenhuma outra identidade para se sentir amado, porque a única identidade que você precisava para se sentir amado, você já tem, que é ser filho de Deus. E Ele te amou de tal forma que Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você não precisasse se preocupar com mais nada. Você entende isso? Você entende que Deus olhou para o mundo, viu a maldade, viu o pecado e falou assim: Jesus, eu preciso te enviar para morrer no lugar deles, para que eles não vivessem preocupados, mas para que eles vivam descansando na promessa da eternidade. Aí você pergunta, mas e o trabalho, Renan? O trabalho é a vocação que Deus te deu para usar da sua vida para ganhar vidas para Jesus. Interessante, então agora eu entendo que a minha vida não precisa correr atrás de nada, porque a minha vida já está garantida. E o meu trabalho, a minha vocação é aquilo que Deus me deu para que eu traga pessoas para Ele. Só que agora a gente tem invertido. Ao invés de viver descansando que a minha vida está garantida, eu tenho vivido desesperado tentando ganhar aquilo que já me foi dado. E ao invés de ganhar aquilo que Deus me pediu para ganhar, eu tenho tentado ganhar aquilo que Deus já me deu. Entende a complexidade? Eu tenho corrido atrás daquilo que eu já tenho. Vida, garantia, sustento, estabilidade. E a única coisa que Deus falou assim, vai lá e faça, eu tenho deixado de lado, porque eu já estou gastando tempo demais tentando ganhar aquilo que Deus já me deu. E eu tenho visto jovens e adolescentes e jovens mais velhos gastando a vida por outras coisas. Tenho visto a nossa geração vivendo por coisas das quais Deus não pediu para que a gente vivesse. A única coisa que Deus disse foi: vai e faça discípulos. Eu tenho ido e tenho tentado ganhar novamente aquilo que Deus já me deu. Eu tenho ido e tenho dado a minha vida para ganhar provisão. Eu tenho dado a minha vida para ganhar estabilidade, para ganhar qualidade de vida. Mas quando eu olho para a Bíblia me promete que eu teria qualidade de vida, vida próspera, vida abundante, se eu honrasse meu pai e minha mãe. Agora, será que eu tenho honrado meu pai e minha mãe com o meu tempo, com a minha atenção? Ou será que o meu ativismo tem me ocupado demais a ponto de eu não dar atenção para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais? Entenda uma coisa, uma pessoa que não tem tempo para nada não é uma pessoa ocupada, uma pessoa importante. Uma pessoa que não tem tempo para nada é uma pessoa desorganizada. Porque as mesmas 24 horas que Deus te deu, Deus deu para o Obama, Deus deu para o nosso presidente, Deus deu para o nosso prefeito e para qualquer pessoa que vier na sua mente que você pensar que é muito importante. Pode ser o milionário que for, pode ser o empresário que for, pode ser a mãe que cuida de 3 crianças, trabalha e ainda faz faculdade. As 24 horas são as mesmas.
E Jesus, ele não fazia nada dentro dessas 24 horas que pudesse ocupar o tempo que ele precisava ter com Deus. Se você acha que você não tem tempo, se você acha que sua vida é corrida demais, que você é ocupado demais, pega uma agenda, coloca lá a hora que você acorda, a hora que você toma café, a hora que você começa uma atividade, e começa a listar minuto por minuto tudo o que você faz. E você vai ver que no fim do dia, na verdade, sobrava tempo que você estava jogando fora. Por isso, uma pessoa ocupada demais, que não tem tempo nem para um café, eu não vejo como alguém importante, eu vejo como alguém desorganizado. Alguém que não sabe organizar nem a própria vida, nem a própria agenda. E muita gente pensa que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, eu ia ali na casa de câmbio e comprava mais 5 horas. Se tempo fosse dinheiro, iam ter representantes indo no hospital e falando assim: você quer mais 1 ano? Então me dá o seu carro. Você quer mais 5 anos de vida? Então me dá o seu apartamento. Mas tempo não é dinheiro. Você não consegue comprar tempo, então tempo é vida. As 24 horas que você tem todos os dias não valem dinheiro, valem a sua vida. E o que você tem feito com a sua vida? Onde você tem gastado a sua vida? Não desperdice fazendo coisas demais, fazendo aquilo que qualquer um podia fazer no seu lugar. Talvez você pense: eu sou insubstituível. O que eu faço no meu trabalho, ninguém faz. O que eu faço na igreja, ninguém pode fazer. O que eu faço no meu casamento, ninguém pode fazer. 95% das coisas que você faz, uma pessoa bem treinada poderia fazer no seu lugar. Mas existem apenas 5% da nossa vida que só a gente pode fazer. Que é cuidar do meu espiritual, que é cuidar da minha família, que é amar, que é me doar, que é me entregar. O quanto você tem cuidado desses 5% da sua vida. Mas para a gente conversar sobre ativismo na Bíblia, vai lá para Lucas capítulo 10. Lucas 10, 41 e 42. Vamos lá? Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, feche seus olhos. E talvez você esteja ansioso, talvez você esteja desesperado, talvez você está cheio de demanda para entregar, talvez você está pensando que essa semana tem que pagar boleto, talvez você está pensando que mal começou o mês e seu dinheiro já acabou. Eu quero te convidar a colocar tudo na presença de Deus agora. Peça a Ele para que Ele aquiete sua ansiedade, para que Ele aquiete seu coração. Peça a Ele para que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Peça a Ele que Ele te dê a confiança necessária para você saber que todo o restante Ele já está cuidando. E que a única coisa que Ele espera de você agora é que você ouça a voz dEle. Paizinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado porque o Senhor se preocupou tanto com a gente que não bastasse o Senhor dar o seu Filho em nosso lugar. O Senhor nos convida a ter uma vida de tranquilidade, uma vida de descanso, uma vida de desfrute, Pai. Mas Satanás deturpou tudo e tem nos feito correr atrás de coisas vãs, ficar desesperados, ficar ansiosos, só pensar em produzir e não em desfrutar, Pai. Então alinha o nosso coração nessa noite, nos livra desse ativismo, em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Então o que está rolando aqui? Jesus estava lá caminhando com seus discípulos, imagina, 12 discípulos. Não sei se você já casou, mas quando você vai casar, você descobre que sua família ela é 4 vezes maior do que você realmente pensa. Seu primo tem uma namorada, que tem um primo que tem outra namorada, e assim quando você vai ver, já ocupou metade da lista de convidados em uma família só. E aí eu fico imaginando os discípulos de Jesus, apaixonados, impactados com a presença de Deus, caminhando, seguindo Jesus para onde ele ia. E aí eu imagino que eles começaram a chamar os primos, começou a chamar a vizinha, começou a chamar fulano. E aí pensa comigo a multidão que caminhava junto com Jesus. O texto fala que Jesus entra no vilarejo e simplesmente vai lá e toca na casa de Marta. Agora imagina você, mulher, chegando na sua casa do nada 50 pessoas.
Às vezes eu chamo alguém para ir lá para casa, uma pessoa sem falar para amar, e eu durmo no sofá. Imagina chegar com 50 pessoas. Do nada, tá, não durmo no sofá não, brincadeira. Agora eu ia dormir no sofá mesmo. Deu uma olhada ali, tá doido. Mas imagina do nada chegando, sei lá, 100 pessoas na sua casa. É esse o contexto que esse texto está dizendo. É isso que acontece com Marta. Jesus chega com seus 12 discípulos, com mais uns 12 parentes, com mais 12 irmãos, e a casa de Marta fica lotada. Eu imagino que Marta foi pega de surpresa porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha carta. Jesus simplesmente chega. E aí eu imagino o desespero de Marta para mandar Lázaro ir comprar um pão, mandar Maria fazer isso e limpar, e desesperada. E ela começa a ficar irritada porque Maria estava quieta. Maria não estava fazendo nada. Eu imagino, eu entendo Marta trabalhando, fazendo tudo, e olhando para Maria, Maria sentada, e putz, mano, ela não vai fazer nada, ela vai ficar ali parada, pô, sacanagem. E é isso que está acontecendo aqui. Marta, ela não consegue entender que Jesus foi ali só para curtir a presença dela, que Jesus foi ali só para fazer uma visita. Esse texto aqui a gente não vê falando que Jesus foi para pregar, que Jesus foi para libertar demônio, que Jesus estava falando uma parábola, que Jesus está ensinando. Não, Jesus só chega na casa de Marta. E eu acho que Marta não tem esse filtro de pensar, cara, ele só veio para passar tempo comigo, ele só veio para passar tempo com os amigos. E Marta não consegue relaxar e curtir o momento. Interessante que Jesus não está dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar. Jesus não está dizendo que a gente tem que ir totalmente no contrário do ativismo e ficar sentado com a mão no bolso. Jesus não está dizendo isso porque o contexto imediato anterior a esse texto é Jesus contando a parábola do bom samaritano. Para quem não lembra, o bom samaritano é aquele que, quando ele se encontra com alguém ali humilhado, que foi roubado, que foi assaltado, que está destruído, o bom samaritano pega aquele homem, leva para um hotel e paga para que aquele homem seja cuidado. Então Jesus estava dizendo que sim, a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer em amor. Você está aqui hoje porque pessoas estão servindo no Connect, na banda, com amor. Você vai comer um lanchinho daqui a pouco porque pessoas estão lá preparando com amor. Você frequenta células porque os líderes estão lá com amor. Então a gente tem sim que servir, mas servir com amor. Mas Jesus está vendo algo em Marta que a gente não consegue ver. Jesus está vendo em Marta aqui uma doença chamada ativismo. E os sintomas dessa doença são ocupada, preocupada e inquieta. No grego, quer dizer ocupada, algo como drenada, alienada, sobrecarregada. Preocupada, aqui é o mesmo texto que Paulo usa para dizer não andem ansiosos por coisa alguma. Então a preocupação que Jesus está dizendo que Marta está, é a mesma palavra que Paulo usa para descrever ansioso. Então Marta está também ansiosa. Ela está também inquieta, que quer dizer perturbada, em desordem, ela está fora de si. E por último a gente vê que ela está também irritada, quando ela fala, minha irmã me deixou sozinha. E aí o diagnóstico desse ativismo é uma desordem, e a desordem na nossa vida diária, a desordem na minha rotina, na minha agenda, nos meus afazeres, é reflexo de uma desordem dentro do meu coração. A desordem da sua vida ativista demais é uma desordem do seu coração. De talvez pensar que você precisa produzir demais para que seja amado. De talvez pensar que você precisa conquistar demais para que as pessoas te vejam como alguém importante. De pensar que você precisa aparecer demais para que as pessoas te notem. E a gente se esforça tanto para servir a Deus que a gente acaba perdendo a conexão com Deus. Eu vejo isso muito forte em nossas vidas. Às vezes a gente quer cantar para Deus, quer tocar para Deus, mas a gente quer fazer tanto pelo nosso coração que a gente perde a conexão. Às vezes a gente vem aqui querendo servir demais, querendo fazer demais, mas esquece de convidar Deus para estar junto e de fazer para Deus. A gente quer servir por amor, mas depois a gente acaba servindo por aprovação, acaba servindo para aparecer. E viver assim é pesado demais e Deus não quer isso para você. Por isso que Jesus fala, você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim porque eu vou te dar livre descanso.
Porque em mim você não precisa produzir para se sentir amado. Porque em mim você não precisa servir para que eu te ame. Eu te amo de graça. Eu te amo por quem você é. E aí, se você quiser servir, tome sobre vós o meu jugo, porque a gente vai junto. Porque a gente vai dividir o mesmo peso. Nossa cabeça vai estar lado a lado. O problema de Marta não era a cozinha, não era a limpeza. O problema de Marta era o coração desajustado. O seu problema não é servir demais, não é estar vindo demais na igreja, não é estar em vários ministérios. O seu problema não é ficar 5 horas no estacionamento da igreja, não é estar 5 sábados seguidos no Connect. O seu problema é um coração desajustado. A desordem na sua vida é reflexo do seu coração desajustado. Por isso, não sirva para ser aprovado ou reconhecido, sirva somente por Cristo. Que esse seja o combustível do seu coração. A gratidão por tudo que Jesus fez por você. Às vezes a pessoa serve na igreja e do nada você vê uma bomba na vida dela. Às vezes ela era até líder de um ministério, servia no estacionamento, servia no Connect, e aí do nada se divorcia. Do nada traição, do nada beber fora do casamento. E aí você pensa, caramba, mas a pessoa estava lá o tempo todo, está imersa na igreja, estava servindo. Mas talvez ela estava se escondendo atrás do servir. Talvez ela estava escondendo a desordem do seu coração atrás do ativismo. Será que tudo que você tem feito por propósito? Tem feito porque Deus te pediu? Ou você tem feito para se esconder atrás do ativismo, para se esconder atrás da proposta? Nós, como PIB, a gente busca ser uma igreja simples. Pode ver, a gente tem poucos eventos. A gente não é uma igreja de todo dia fazer eventos gigantes na igreja. Tanto que no domingo nós temos 2 cultos iguais para que em um desses momentos você passe tempo de qualidade com a sua família. Fuja do ativismo e reordene seu coração. O ativismo, em primeiro lugar, te torna inquieto. Respondeu o Senhor para Marta: Marta, Marta, andas inquieta. E Marta, ela estava inquieta, e inquieto não para. Inquieto não relaxa, não descansa. O inquieto não consegue prestar atenção em nada, não consegue focar em nada. Tem que o tempo todo estar conversando com alguém, estar cutucando alguém, estar mexendo no celular, estar falando com a pessoa do lado. O inquieto está sempre em movimento, sempre buscando algo para fazer. E as suas atividades falam mais sobre quem ele é do que ele realmente pensa ser. Uma pessoa inquieta não consegue descansar. E o ativismo te faz pensar que você está sempre atrás de todo o restante. E que você precisa correr, senão você vai ficar para trás. O ativismo te deixa inquieto. E inquieto, como a gente viu do grego, quer dizer perturbado. Quer dizer em desordem. Nada que você faz parece estar em ordem, parece estar ajustado, parece estar ok. Nada que você faz tem sentido, tem objetivo. Você não consegue fechar os olhos para orar ou ter um tempo de meditar porque a sua mente não para. Você não consegue parar para refletir sobre suas emoções porque a sua mente não para. As suas preocupações não param. O seu corpo não para e você começa a tremer, começa a cutucar a unha, começa a roer a unha. Tudo isso é resultado da desordem do seu coração. Estar em desordem é estar fora da ordem, é estar fora daquilo que Deus planejou para você. Você tem vivido a sua vida, corrido atrás dos seus sonhos, dos seus estudos, tentado crescer profissionalmente, busca servir aos finais de semana na igreja, mas nada disso tem feito sentido. Você tem sido grosso com as pessoas, tem sido estúpido, ofende as pessoas, não consegue criar vínculo, não consegue criar novas amizades. Você está perturbado, porque por mais que tenha tentado servir a Deus, deixou de ter relacionamento com Deus. E Deus não está nem aí para o seu servir. Deus quer o seu relacionar. Se for para servir sem a presença de Deus, Ele prefere que você fique em casa. Se for para entregar um dízimo sem entregar com o coração em Deus, Ele prefere que você não entregue. A gente vê isso quando Deus rejeita a oferta de Caim.
Deus não estava nem aí para a oferta, Deus estava aí para o coração. Onde está o seu coração nessa noite? Que estado está o seu coração? Será que ele está em desordem por causa desse ativismo? Ou seu coração está em paz? Porque por mais que você não consiga entregar tudo que gostaria de entregar, por mais que você não consiga produzir o que gostaria de produzir, você sabe que você continua sendo um filho amado de Deus. Você está tentando viver extraordinariamente. E na biologia a gente vê que uma célula extraordinária é uma célula cancerígena, é uma célula que faz mais do que deveria. Deus não te chamou para fazer mais do que você deveria fazer. Deus não te chamou para você viver extraordinariamente, não te chamou para viver fora de ordem. Deus te chamou para fazer aquilo que Ele te convidou para fazer, dentro da ordem. O que Deus espera de você é apenas relacionamento, e que desse relacionamento flua todo o restante. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu peço de você é que todos os dias você plante uma semente no seu coração, que todos os dias você regue, e deixa que o restante eu vou fazer. Eu vou fazer essa sementinha brotar, eu vou fazer a sementinha crescer, eu vou fazer essa sementinha virar uma árvore, e eu vou fazer essa árvore florescer. O seu único papel é deixar que Cristo viva dentro de você. Talvez você está tentando fazer de tudo para agradar o mundo. Comece a fazer o básico. Comece fazendo o que Deus te pediu para fazer. Busque em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não está falando: vai lá, busca tudo o que você tem que buscar, resolve sua vida e depois a gente conversa. Não. Está falando: filho, se você for e buscar sozinho, você vai se dar mal. Você vai passar mal, você vai ficar ansioso, você vai sofrer. Mas busca primeiro o meu reino e deixa que eu faça o resto para você, porque eu não quero te ver sofrer. Eu não quero te ver sofrer sozinho, eu quero fazer com você. Busque primeiro o meu reino e deixa que o resto eu faça por você. O ativismo, em segundo lugar, te faz viver preocupado. Jesus fala para Marta: te preocupa com muitas coisas. O ativismo vai te tornar alguém cansado e vazio. Uma vida de sucesso não é alguém que vive por 1000 causas, mas é alguém que se entrega por uma só. Uma vida de sucesso não é uma pessoa que vive levantando 1000 bandeiras. Uma vida de sucesso é uma pessoa que resolve levantar a bandeira de Cristo. Porque a bandeira de Cristo abrange qualquer povo, qualquer nação e qualquer raça. Uma vida de sucesso é alguém que escolhe viver por alguém do qual deu a vida para que você vivesse. O ativismo te faz viver ansioso por 1000 coisas. Coisas das quais, quando você morrer, nada vai ter feito sentido. Um carro novo não vai fazer sentido no meu caixão. Um celular novo não vai fazer sentido no meu caixão. Uma casa maior não vai fazer sentido no meu caixão. O que vai fazer sentido é o quanto eu vivi por Cristo. É o quanto eu me dediquei na obra, é o quanto eu me entreguei pelo propósito de Deus. A palavra preocupada que Jesus está usando aqui com Marta, como eu falei, é a mesma que Paulo usa para descrever ansioso quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não fomos feitos para vivermos ansiosos. Nós fomos feitos para viver gratos e contentes daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Imagina se você se preocupasse, ao invés de com coisas do futuro, você se preocupasse em ganhar pessoas para Cristo, se preocupasse em amar, se preocupasse em cuidar, se preocupasse em trazer amigos para o culto. Imagina como a sua vida faria mais sentido. Porque coisas que você vive preocupado hoje, talvez trabalho, emprego, faculdade, são coisas das quais a qualquer momento você pode perder. Mas quando você vive preocupado por vidas, e quando você vê uma vida sendo entregue para Jesus, cara, aquilo não tem preço. E pode passar 10 anos que você vai lembrar do dia que aquela pessoa entregou a vida por Cristo. O que tem te preocupado hoje? Jesus fala para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Jesus desfaria o ativismo, porque tudo que o ativismo te faz conquistar são coisas que você pode perder: dinheiro, casa, bens, títulos. Por isso, reveja suas prioridades.
Reveja o que está em primeiro lugar na sua vida. Reveja o que você gasta mais tempo no seu dia. Reveja qual é a motivação do seu coração quando você dá a resposta para alguém. Reveja o que tem ocupado mais tempo na sua vida, se é a presença de Deus ou se é o celular. Talvez você está aqui nessa noite, eu estou pregando e você está mexendo no celular. Qual é a prioridade da sua vida? O que é mais importante? Defina e tenha claro qual é a sua prioridade, porque não é possível fazer tudo. Não é possível nas minhas 24 horas eu dedicar 100% para tudo que eu vou fazer. E a minha pergunta é, o que você vai escolher? Onde você vai decidir? Onde você vai dedicar mais tempo? Porque alguma coisa você vai ter que deixar de lado. E será que o que você vai deixar de lado é logo aquele que deu a vida para que você hoje estivesse vivo? Será que você vai deixar de lado aquele que tem te dado vida todos os dias, mesmo você não dando nada para ele? O que é importante? Tenha claro na sua mente. Aprenda a dizer não. Às vezes você está abraçando o mundo e não está dando conta. Você está fazendo 5 cursos ao mesmo tempo, está fazendo faculdade, está trabalhando. Aprenda a dizer não, foque naquilo que é importante para você. Aprenda a ter descanso e ter propósito. E por último, prove daquilo que te satisfaz. Porque para Marta, talvez o que satisfaria ela era ter uma casa limpa para receber Jesus Cristo. Mas Maria, ela foi esperta e ela focou naquilo que satisfazia ela. Talvez a casa de Marta no dia seguinte estava suja de novo. Talvez na hora que todo mundo foi embora, deixou a casa uma bagunça, igual eu deixei a casa do Wagner ontem. Mas quando Jesus foi embora, nada tirou aquilo que ele deixou no coração de Maria. Talvez amanhã você pode bater o carro e seu carro dá PT. Talvez amanhã o banco pode tomar sua casa. Talvez amanhã seu relacionamento pode acabar. Talvez ano que vem o curso que você tanto se dedicou nem faça mais sentido para o mundo novo. Mas as palavras que Jesus coloca no seu coração todos os dias nunca deixarão de existir. Nunca deixarão de fazer sentido. E elas nunca deixarão de alimentar a sua vida. Por isso, assim como Maria, foque naquilo que é importante. Maria não foi folgada, Maria apenas priorizou aquilo que era importante para o coração dela. E a escolha de Maria ficou por toda a eternidade, e até hoje a gente reflete sobre a escolha dela. Quando a sua vida te tentar a viver de maneira ativista, a trabalhar, estudar e fazer 1000 coisas, lembra que Jesus só te pediu para que você sentasse aos pés dele e escutasse as histórias que ele tem para te contar, e escutasse o que ele tem para te dizer, e escutasse o que ele tem para dizer sobre você. Talvez você tenha corrido atrás do vento tentando entender o propósito da sua vida, e Jesus está ali só esperando para te contar o porquê que ele te criou, só esperando para te contar qual é o seu dom, qual é o seu talento, só esperando para te apontar e falar assim: aquele é o caminho, vamos junto. Não viva se ocupando, tentando conquistar pessoas, tentando conquistar bens, tentando se aparecer. Viva conhecendo a Cristo e deixe que as pessoas conheçam a Cristo através de você. Fique de pé. Coloque seu coração diante de Deus e peça a Ele para que Ele desfaça o ativismo da sua vida. Peça para Ele que Ele tire de você isso que parece que você precisa produzir o tempo todo. Eu conheço pais que passaram mais tempo no trabalho do que com suas filhas. Conheço pais que deram carro, deram casas, e por mais que eles tenham dado tudo isso, o coração de suas filhas ainda sentem falta das palavras que aquele pai um dia poderia ter dito. Conheço maridos e esposas que estão jogando o casamento no ralo, porque estão mais preocupados com o título do emprego do que com a sua própria família. Jesus Cristo não trabalha com títulos. Jesus Cristo não trabalha com sua profissão. Jesus Cristo vai trabalhar com seu coração.
Ele vai trabalhar com sua família. Você não foi feito para trabalhar igual um burro de carga. Você foi feito para se relacionar com Cristo. E o trabalho vai ser apenas uma consequência de onde Ele vai te usar. Por isso, desfrute da vida que Deus te deu. Desfrute da natureza. Desfrute do tempo. Desfrute das pessoas. Desfrute da sua vocação. E deixa que o resto Ele faça. Porque Ele fala: busquem em primeiro lugar o meu reino. E deixem que eu, como Pai, vou cuidar de todo o resto. Deus, nessa noite está aqui uma geração, Pai, prostrada aos teus pés, clamando por propósito, clamando por significado. Tira de nós esse peso de ter que produzir o tempo todo. Tira de nós esse peso que a Revolução Industrial trouxe, de que a gente precisa ser máquina, senão vamos ser substituídos, Pai. Porque a Tua Palavra fala que o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E um filho não precisa conquistar. Um filho não precisa aparecer. Um filho não precisa trocar. Um filho é filho e tudo que é do Pai é do Filho. Nos ensina a viver como filhos do Rei e a desfrutar do Teu reino, Pai. Aquieta nossa alma. Essa é a nossa oração nesse momento, Pai. Em Teu nome que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Enquanto a gente canta, entrega o seu coração para Deus e peça a Ele para te aquietar.